Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa. Bem, quero dizer que eu me chamo Acrísio, para quem não me conhece, sou psicanalista e terapeuta e ensino pessoas como você a se libertarem de bloqueios emocionais como a insegurança que trava relacionamentos. Como, Acrísio? Eliminando traumas de infância. E tem um período para fazer isso. Não é a vida inteira, não. É em até 5 semanas, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é Sempre fui insegura. Dá para mudar isso depois de 50 anos? Eu vou responder, mas não vai ser agora, não. Vou responder mais para frente. Vamos ver se dá, né? Eu ouvia do meu pai dizendo que cavalo velho. Deixa eu ver, mais ao contrário. Tá aqui, mais um pouquinho para cá. Cavalo velho, burro velho não aprende nada. Será? Será mesmo? Meu pai falava isso, meu Deus do céu. Talvez seu pai tenha falado isso também, né? Será que a gente aprende mais alguma coisa ou não? Né? Então é sobre isso. Sempre fui insegura. Sobre insegurança nós vamos falar, talvez você aproveite bastante, né? E quem sabe você conhece alguém aí que acha que não pode mudar nada na vida. Será que não pode, gente? Nossa, nesses últimos 17 anos, o que eu vi de mudança. Tem uma senhora que eu acho muito especial, é Dona Ita. Ela é de Brasília, mora no Gama. E ela, quando eu a conheci, ela tinha 73 anos. Hoje ela está com 80, já tem 7 anos, né? Você precisa ver as mudanças que a Dona Ita fez na vida dela. Nossa, você não tem ideia. Agora, se a Dona Ita, com 73, fez muitas mudanças, descer até de rapel, imagina você com 30, 40, 50, 60. Por que não, né? Então vamos lá. Eu não vou responder ainda não. Quero começar falando sobre insegurança e como você identificar no seu corpo a insegurança. Será que dá para fazer isso? Será que você consegue identificar no corpo? Ter consciência sobre os sinais que o corpo dá é um passo para ter controle sobre seus comportamentos. O nosso corpo fala, ele grita o tempo todo. Nós temos 3 grandes centros de inteligência, e ainda acreditamos que inteligência é só essa daqui, a cognitiva. E não é não. O primeiro grande centro de inteligência é o nosso corpo, muito mais do que você imagina. E ele dá sinais. Então vamos identificar alguns sintomas físicos da insegurança. O primeiro, dores de cabeça. A insegurança se manifesta, o nosso inconsciente, ele percebe que a gente está inseguro e ele manda sinais. Ele não fala português, inglês, espanhol. O inconsciente, ele manda sinais no corpo. E um primeiro sinal é a dor de cabeça. E dor de cabeça, nossa, dá em várias regiões e ela diz coisas diferentes, né? Cefaleias, enxaqueca, um monte de coisa. Então, as dores de cabeça, elas surgem pela ansiedade altíssima e estresse, e essas duas são resultados de ansiedade, de insegurança, desculpa. Né? Então, dores de cabeça é o primeiro sinal. Você anda com muita dor de cabeça? Anda. Então, dores musculares. A insegurança é incrível porque é como. Por que as dores musculares? É como se o corpo quisesse frear a gente para a gente não ir. Eu tenho medo, estou inseguro. Se eu fizer, vai dar errado. Então, as dores musculares travam a gente. É como se fosse uma prisão, sabe? E isso é muito sério. As dores musculares são sinais de que tem problema aí dentro. E a nossa psique, o inconsciente, se comunica assim. Na insegurança, as dores musculares dizem alto sobre isso. Problemas digestivos, constipação, prisão de ventre, uma série de problemas digestivos que são decorrentes da insegurança. Imagina, se o músculo, se o nosso esqueleto muscular freia a gente para a gente não ir fazer coisa errada, o medo do fracasso, imagina nosso intestino. Ele tranca, ele prende, ele vai mal, porque não pode, ele tem que segurar tudo. Entende? Problemas digestivos.
Outro sintoma, o sintoma físico da insegurança são problemas de sono. Claro, eu estou angustiado, eu não suporto mais. E os pensamentos vêm roubando o seu descanso. Os pensamentos vêm o tempo todo batendo em você. Olha, presta atenção que vai dar errado. Olha, cuidado que aquela pessoa vai te trair. Olha, cuidado no trabalho, vão puxar o seu tapete. Olha, cuidado, seu filho vai fazer isso. Então você está o tempo todo, o inconsciente, despertando você para você não sossegar. Né? E aí, problema de sono. Agora, em problema de sono, traz uma série de outros problemas físicos. Sabe um dos problemas que a falta de sono traz? Perda de memória. Então você começa a esquecer as coisas, porque não está dormindo bem. Claro, o seu cérebro não está descansando, não está fazendo o processamento que ele precisa. Sabe qual é o problema que causa? E a turminha que faz muita musculação sabe disso, que 3 coisas importantes para você ter músculo, e músculo é fundamental para a nossa vida: boa alimentação, descanso e atividade física. Para quê? É sono, descanso, sono. É no sono que os nossos músculos se recuperam, que há foge a palavra, nascimento de células novas. A renovação celular e dos músculos também. Acontece durante o sono. Agora você não dorme, você está perdendo massa muscular, olha só. Você acha que está emagrecendo, você está perdendo massa muscular e uma série de outras coisas além de irritabilidade. Estou falando só do sono. Ó. Problemas de pele, espinhas, acnes, uma série de outros problemas de pele que vem da insegurança. Presta atenção nos sinais da insegurança. Você achava que insegurança era só, eu acho que eu não vou sair, eu acho que eu não vou voltar, eu acho que eu não vou trabalhar, eu acho que eu não quero mais ficar aqui. Você acha que era só isso, né? Não é não. Mas será que, Cris, só tem sintoma físico? Não, tem sintoma psicológico. Quer saber alguns? Vou dizer coisa rápida, tá bom? Primeiro sintoma psicológico da insegurança: se sentir inferior e inadequada. Você se sente menor e inadequada àquele ambiente, àquele lugar. Né? Olha só, e o que isso pode gerar no seu corpo? Psicológico, sintoma psicológico. Se sente inferior, é insegurança, tá pintando insegurança aí. Segundo, medo de ser rejeitada pelos outros. Desculpa, meus amigos homens, de eu estar falando no feminino, mas sabe que 95% da audiência é feminina? Que coisa, parece que nós homens estamos dormindo em berço esplêndido, né? E as mulheres estão crescendo, nossa, crescendo de dentro para fora, isso é muito bacana. Ó, medo de ser rejeitada pelos outros, isso é um sintoma psicológico de insegurança. E por não querer ser rejeitada, o que você faz? Você diz sim para todo mundo, não é? Mas você diz não para você, você está se rejeitando. Olha só que contradição, né? Vamos para frente. Outro sintoma psicológico: dificuldade de tomar decisão, porque tem medo de fazer a escolha errada. Poxa vida, olha, baita insegurança, hein? Eu tenho medo de fazer a escolha errada, então eu não tomo decisão. Então, gente, como é que pode? Quem sabe do resultado das nossas decisões e escolhas? Quem sabe? Mãe de Ná. E a mãe de Ná já não está mais entre nós, não é mesmo? Ninguém sabe do resultado, se vai dar certo ou não vai dar certo. O fato é que a gente precisa fazer. E é fazendo, agindo, que a gente aprende. Mas não estou aqui para falar disso ainda. Quero falar do último sintoma psicológico: sentir ansiedade em situações sociais. Estou num grupo de pessoas, eu fico ansioso, aquilo não me faz bem, eu tenho medo de ser criticado, de julgado, de ser comparado. Sintomas psicológicos. Você já tinha pensado sobre isso? Sintomas físicos e psicológicos da ansiedade? É por isso, e olha, aqui eu usei só uns exemplos, tem muito mais, tá? É por isso que a gente não acredita que é possível sair da ansiedade, da insegurança.
A gente não acredita, porque vive nisso, assim como o peixe, ele não sabe que está no aquário, né? Mas está lá. A gente está vivendo isso. Presta atenção. Bom, o tema, falar sobre eu vivo, isso é uma frase de uma pessoa, sempre fui insegura. Será que é possível mudar depois de 50? Uma frase de uma aluna minha, né? Pô, falar disso é uma oportunidade. Para quê? Para a gente aumentar a nossa conscientização sobre a insegurança. A insegurança está na nossa vida. Tem um fator, a gente pode até, não, mas insegurança existe. Sim, a insegurança é um fator emocional, fisiológico, que todos nós temos, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da insegurança enquanto um estado exagerado em que me impede de ser feliz, como esses sintomas, não é mesmo? Então tá, olha só. Por que eu trago esse tema? Para aumentar a conscientização da gente sobre a insegurança como um excesso. Não como uma insegurança normal que será que se eu sair sem guarda-chuva eu não vou me molhar? Tá trovejando, é legal. Agora, se você passa 5 vezes a mão na chave da fechadura lá, para saber se está fechado mesmo, desce, aí volta, porque eu acho que eu não fechei direito a 5ª vez. Então tem um problema aí, não é? Chamado toque, mas eu estou falando da insegurança. Então, por que uma oportunidade? Para a gente quebrar um estigma. Existe um preconceito para falar de insegurança. Você já viu que tem gente que não, eu não sou inseguro. Eu não sou inseguro. E muitas vezes a pessoa, para mostrar que não é inseguro, faz coisas descabidas, faz coisas alucinadas, meia maluca, para provar que não é inseguro. Mas esse jato de querer provar já diz muito sobre a própria insegurança, não é? Então, cuidado, né? E por último, porque esse tema é uma oportunidade para promover a cura e a mudança nossa. A gente precisa se curar dessa insegurança maluca. E sabe uma das coisas? Ouvindo, essa semana eu estava vendo a temperatura e aí apareceu uma notícia na internet, porque eu não assisto televisão, pessoas. Tem mais de 6 anos que eu não assisto televisão. E aí eu, acompanhando o clima, né? Eu vi uma noticiazinha lá e apareceu sobre mais 5 dias de inferno na Terra, vai queimar tudo de tanto calor. Aí eu comecei a ficar assustado, eu comecei a respirar assim, e eu percebi isso, eu falei, não preciso ler isso, já me basta o dia a dia, eu vou viver um dia de cada vez. Porque vivendo um dia de cada vez eu supero. Agora, quando eu fico projetando 5 dias de inferno, eu vou morrer queimado. Não, isso gera insegurança, e eu me torturo com isso. Então, não, para. As notícias desgracentas que a gente lê e ouve servem para isso. Para nos deixar inseguros a todo momento. Vai acabar comida, vai acabar água, vai acabar gasolina, vai acabar tudo. Mas não é hoje não, sabe? É daqui a 300 milhões de anos. Talvez eu não esteja mais aqui, mas a gente fica alucinado, não é? Tá louco. Acrísio, de onde vem a insegurança? Tá legal. Eu vou dizer só 4 origens. Primeiro, abandono ou negligência. Eu vou abrir um pouquinho esse tema sobre abandono e negligência que gera insegurança. Outro, da onde vem insegurança? Abusos físicos, morais, psicológicos, sexuais. De onde vem a insegurança? Bullying. Criança sofre bullying. Isso é coisa de criança criada pela avó de hoje em dia, porque quando eu era criança, não tinha bullying, sim. Tinha bullying e era difícil o negócio. Eu me lembro, uma vez eu devia ter 6, 7 anos de idade, estava vindo da escola em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu não sei porquê, tinha umas flores lá na escola e eu pedi para levar para minha mãe. Eu estava levando aquele chumacinho de flores para minha mãe. E passa um homem de bicicleta e ele falou assim, ô bichinha. Eu ouvi, mas não entendi o que significava isso. O que eu entendi é que não era coisa boa, porque eu estava carregando aquelas flores para minha mãe. Eu não sabia o que significava. Então, tinha sim. Eu tenho 64, isso faz 55 anos atrás. Então tinha bullying sim, tá legal? E marcava como marca hoje.
Além de bullying, padrões de pensamentos negativos que a gente traz lá da nossa infância. Então, da onde vem? E como eu disse, eu ia abrir um pouquinho o tema abandono e negligência, eu vou abrir agora. O que é abandono e negligência na infância? E eu não estou falando para você falar com seu filho, eu estou falando para você falar com você, criança, que sofreu isso. Na semana, uma pessoa me pergunta, Cris, eu tenho uma filha de 17 anos, eu não sei mais o que eu faço. Ela está precisando de ajuda. E, poxa, sabe o que mexe comigo? É que os filhos, eles são também resultado daquele contexto familiar. Então, a fragilidade dos filhos mostra muito da fragilidade dos pais. Como fortalecer um filho nessa idade se os pais são frágeis? Então, nessa idade, tem que ser diferente, os pais têm que estar fortes para os filhos ganharem essa fortaleza. Então, eu falo, não é para criança, eu falo é para adultos. E eu falo para a criança do adulto, de você que está aí dentro, porque foi a sua criança que sofreu e que gerou todo o seu comportamento de hoje. Então, abandono e negligência desenvolve uma sensação de insegurança e inadequação na criança. O que é abandono? Abandono físico, abandono moral, né? Deixar a criança fisicamente. Tem um aluno, há muitos anos atrás, ele me disse, agora eu entendi. Quando a gente estuda sobre gabaritos familiares, a gente vê que nós escrevemos para nós, inconscientemente, algumas regras a partir da vivência. E esse aluno, durante essa aula de gabaritos familiares, um exercício também, ele disse, agora eu entendi, Acrísio, porque a minha vida eu vivi sem objetivos e com uma insegurança muito grande. Eu tinha 37 anos. E eu perguntei a ele, mas por quê? O que você descobriu? Eu descobri que aos 7 anos, a minha mãe me esqueceu na escola, eu estudava à tarde. E eu voltei para casa à noite sozinho, chorando muito e pensando, por que a minha mãe me abandonou? Abandono. A mãe não abandonou a crise. Não interessa a mãe, interessa a criança que vivenciou o trauma. Então, para a criança, aquilo foi um abandono grande, doeu nela, é a dor infantil, a dor da criança. E o abandono, nesse caso físico, desenvolve uma sensação de insegurança e inadequação, entendeu? E ele passou uma vida sem objetivos e com muita insegurança. Parece que ele não era daquele lugar. Olha só. Então, abandono e negligência, Crísio. Eu deveria cuidar de você, eu deveria te dar alimento, eu deveria te dar auxílio e não te dei. Eu negligenciei isso estando junto com você. É isso que é a negligência, entendeu? Segundo, sobre a negligência e abandono. A criança, a sua criança, você na infância, se sentiu rejeitada e não amada. Conversando com a aluna, ela me diz, nossa, eu tenho muitas casas. Como assim você tem muitas casas? Eu quando era criança, eu ia na casa dos meus amigos e as mães diziam, nossa, você é uma princesa, você é uma filhinha para mim. E eu me sentia amada nas casas dos amigos. E essa era a grande falta dela, o vazio. Porque lá na infância, ela se sentiu rejeitada e não amada. E tem esse vazio. Ela podia passar na casa de todo mundo, do mundo, 8 bilhões de habitantes. Faltava uma casa, a casa dela. Ela nunca ia estar satisfeita. Ia sempre ter esse vazio, esse abandono. Por isso a insegurança. E por último, o que o abandono e a negligência faz? A criança pode ter dificuldade em confiar nos outros. Ela foi abandonada pelo pai, pela mãe. A Cris não foi abandonada, é isso, não foi, mas ela sentiu assim. Então, ela pode desenvolver essa dificuldade em confiar nos outros, por ter experimentado
essa falha dos adultos que estavam em volta dela, os cuidadores, os pais, né? Tios, avós, quem devia cuidar dela, não estava junto. E aí ela não confia. E ela cresce, chega nos dias de hoje, continua não confiando, insegura, os relacionamentos vão para onde? Vão para o saco. Não tem relacionamento, entende? Bom, ok. Então eu falei que ia abrir um pouquinho esse assunto sobre negligência e abandono, o que gera a insegurança. E isso são traumas de infância, né? Cris, eu sei fazer, eu sei lidar com isso. Ah, você sabe. Então eu vou dizer alguns jeitos errados de lidar com isso que eu ouvi meus alunos falando. E eu li muitas pessoas que mandaram comentários para mim como elas faziam para lidar com a insegurança, e eu quero compartilhar com vocês. Mais à frente, você vai ouvir uma resposta fantástica. Presta atenção. Primeiro jeito errado, achar que se supera sozinho. A insegurança. Mas como? Como se supera sozinho? Se a gente está vivendo nesse lugar, eu não consigo sair desse lugar sozinho. Eu preciso de ajuda. E muitos, eu mesmo, passei muitos anos tentando sair de um estado e não conseguia. Eu fiquei 17 anos tentando descobrir caminhos. Perdi muito tempo, ainda bem que eu sobrevivi e encontrei um caminho, né? É um caminho que eu mostro para os meus alunos, né? Segundo, jeito errado, achar que é sinal de fraqueza. Só pelo fato de você pensar, você está num caminho erradíssimo. Sabe por quê? Porque você vai buscar caminhos para disfarçar isso. E é quando você entra no buraco, faz loucuras, né? Então, achar que é sinal de fraqueza, dizer eu estou me sentindo inseguro de você, porque você está saindo tão bonita, você está saindo tão arrumada, eu fico inseguro, porque acho que você não se arruma para mim assim. Eu fico inseguro, porque eu acho que os homens na rua vão olhar para você, e talvez seja isso que você queira, porque você não vê mais em mim um brilho. Quando você abre seu coração e diz da sua insegurança, aí que você se fortalece, entende? E ao outro pode dizer, cara, que bobagem, não tem nada a ver. Os ciúmes vem disso, a insegurança nas relações vem disso, né? Fugir das situações e pensamentos e sentimentos. Fugir de situações que geram insegurança. Por exemplo, toda vez que há reunião da diretoria, olham para mim e dizem, e aí, vamos assumir um cargo novo? Você nega isso, então você foge dessas reuniões, né? Ou fugir de pensamentos, eu acho que estão fazendo isso, ou dos sentimentos. Isso é a pior viagem que a gente faz, caminhos errados. Dá para mudar aos 50, aos 40, aos 30, aos 60? Olha, dá para mudar aos 17, aos 20. Acontece que dos 20 aos 30, dos 30 aos 39, aos 40, a gente tem muita força. E a gente acha que sozinho a gente dá conta. Né? É tipo abusar da saúde, comer de tudo que não presta, beber, fumar, se drogar, não cuidar do corpo. Dos 20 aos 40, o corpo dá conta. Mas depois dessa idade, o corpo começa a se acabar e mostrar o quanto ele sofreu com tudo isso que você fez. Mesma coisa em segurança. Dos 20 aos 40, você não está nem aí para querer mudar a insegurança. Eu, inseguro? Eu sou forte, ó, tenho força. Construo, faço. Eu sou forte, bonita, bonito, né? Tenho força, virilidade, dou 10 sem sair de cima, não é? Não tem segurança? Então, por isso que dá para mudar os 40? Dá para mudar os 50? Dá para mudar os 60? Dá! Sabe por quê? Porque nessas idades, depois dos 40, você está buscando propósito de vida, você está buscando sentido na vida, você busca ser feliz e não ter razão. Né? E aí você se abre para a mudança. Então dá para mudar isso? Claro que dá. Mas se você é muito novinho aí, viu, 20 anos de idade, desculpa. Você pode ser uma exceção, mas não está muito afim de mudar isso, não. Então, dá para mudar aos 50? Sim! Claro que dá. Aos 40? Sim! Dá para mudar em qualquer idade da vida, só que tem idade que a gente está distraído, né? Espero que não seja a sua idade.
Tem um jeito certo de lidar com isso. Voltar na origem. Como eu disse, a insegurança nasce nos traumas de infância. É lá que tudo aconteceu. Se você não voltar lá, não vai ter resultado. A insegurança pela insegurança não vai adiantar. Você pode tomar chá, você pode fazer academia, você pode se alimentar como eu e minha esposa, não comemos trigo, zero açúcar. E estamos felizes pra caramba. Você pode fazer tudo isso, mas a insegurança vinda de trauma da infância não passa, não sai. Você pode tomar remédio, ansiolíticos, você pode tomar um monte de remédio, você pode ir na igreja, ficar de joelho, rezar 7 dias da semana, 24 horas por dia. A ansiedade, a insegurança do trauma de infância não sai. Você vai curar isso voltando na origem, lá atrás. Outro jeito certo, conhecer os gabaritos. Lembra que eu falei de gabaritos? Lá na infância, a gente escreveu. Escrever é uma metáfora, a gente não vai escrever, mas nós registramos no nosso inconsciente que a gente era fraco, que a gente era inseguro, que a gente era inadequado, que a gente não cabia em qualquer lugar, que a gente fazia escolhas erradas. A gente escreveu gabaritos. Quando? Naquele ambiente em que papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia ou quem me criou, me fez sentir assim, não porque eles queriam, mas porque eles achavam que era o melhor para nós. E aí a gente se fechou na insegurança, e essa insegurança está até hoje com padrões escritos, com essas regras escritas, esses gabaritos até hoje. É como se nós estivéssemos ainda usando as roupas do tempo de criança, e elas já não cabem mais, deixa a gente tudo espremido, apertado, entende? Está na hora de trocar, tirar a roupa velha, colocar uma roupa adequada. Como faz isso? Conhecendo os gabaritos, atualizando os gabaritos, atualizando. E eu posso atualizar esses gabaritos. É um grande encontro do adulto hoje com a minha criança. E a gente precisa fazer isso para atualizar essa criança. É mágico, é milagroso, é curativo, salva vidas, tá bom? Como resolver de vez isso? Reconheça que você tem. Reconheça que você é inseguro. Reconheça que você é humano e a insegurança está em nós. Queira, se você não quiser, não adianta. Não adianta o pai querer, não adianta a mãe querer, não adianta o marido querer por você, não adianta a esposa querer por você, não adianta os filhos pedirem, papai, vai, não adianta. É você quem deve querer. Então, reconheça e queira, senão não vai resolver. Terceiro, se permitir. Quem daqui não gostaria de tocar piano, né? Ai, como eu queria tocar piano. Você se permitiu? Você fez alguma coisa para que chegasse lá? Nada, né? Então, sem ação, sem a permissão para fazer, não acontece. Então, reconheça, queira, permita-se. E, por último, o processo terapêutico à origem é fantástico, gente. É fantástico. Porque ele trabalha essas questões pontualmente, é cirúrgico, vai no lugar, passando por 3 grandes pilares, e um deles trabalha o equilíbrio da vida, como eu equilibrar áreas importantíssimas na minha vida que estão totalmente desequilibradas. Como eu disse, o corpo está falando e eu não sei, as emoções estão gritando e eu não sei controlar, meus pensamentos estão todos desordenados, acreditando em coisas que não devo acreditar mais. Eu já cresci. Um outro pilar que me leva a um outro nível de consciência, que é justamente sobre a atualização desses gabaritos familiares. Se eu não mudar meu nível de consciência, eu não tenho como mudar a minha história. E, por último, um último pilar é um pilar que me conecta você de volta às forças da sua vida. Existe uma energia, tipo, me dá o seu carregador, por favor. Aí, seu carregador. Eu vou pegar aqui um cabo aqui de carregador. Aí. É tipo isso aqui, ó, pessoas. Vou mostrar para vocês. É tipo isso aqui. Tá aqui o carregador de celular Samsung 235MXZ, e aí tá ali o celular conectado nele, e ele na parede. Um dia, um trauma de infância
fez isso, ó, tirou você da conexão de vida. E essa conexão de vida ficou lá na parede, você reclamando, não vai não, não vai não, mas eu só vou ter de volta a minha vida. Lembra o exemplo da aluna que passava em todas as casas e todos recebiam muito bem ela? Lembra disso? E ela dizia, nossa, como eu me sinto amada. Sabe o que ela dizia? Eu não me sinto amada na casa dos meus pais. E é essa falta, esse plug ali. Então, se reconectar com as forças da sua vida é a coisa mais importante que tem. O trauma de infância gera um bloqueio emocional. E o que mantém esses dois ligados são os gabaritos familiares. Essas escritas que você fez lá na infância sobre quem você é, que você não presta, que você não vale nada, que você é incompetente, que você é incapaz, que você é frágil, que você é inadequado, que você faz escolhas erradas. Traumas de infância gera bloqueio emocional como a insegurança hoje, aos 50, 60, quantos anos forem. E o que conecta esses dois? Os gabaritos familiares. Tá bom? Era isso que eu acho que tenho vários. Todos nós, TT, temos muitos traumas. Todos nós. Só que quando a gente fala em traumas, a gente acredita que tem que ser algo gritante, muito grande. Esses a gente sabe. Mas são os pequenos que estão guardados em nós, fazendo um movimento danado. Eles, como gota d'água num copo, chega uma hora que transborda, vai transbordar aos 40 anos, vai transbordar aos 50, vai transbordar aos 60. A insegurança que você segurou aquele tempo todo, o copo ainda não estava transbordando, vai transbordar. E se você não reconhecer isso já há tempo, quando ele transbordar, pode ser irreversíveis prejuízos. Como, por exemplo, perder a sua família, perder seu casamento, perder seus filhos, perder seu emprego, sua dignidade, sua capacidade, perder sua própria vida. Então, antes que seja tarde, faça alguma coisa, atualiza seus gabaritos familiares, né? Muito bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês, falar sobre insegurança há tempo sempre, desde que você não fique achando que é poderoso, poderosa, é preciso reconhecer que tem aí dentro isso com você. Se você gostou, bota um coraçãozinho, compartilha com seus amigos, aí já se inscreve, clica no sininho. Eu estava esquecendo, gente, ninguém me falou nada. Dia 15 de janeiro vou lançar um evento fantástico em que eu vou revelar o código da insegurança. Tá legal? Falamos de insegurança? 15 de janeiro, 15, 17 e 19, o Código da Insegurança, grátis e online. Serão 3 aulas fantásticas em que eu vou revelar, vou quebrar o Código da Insegurança para você. E é claro que, ao final, eu vou abrir para você uma oportunidade de você participar do melhor processo terapêutico que já existiu, chamado Processo Terapêutico à Origem. No finalzinho, quando tudo tiver terminado, eu vou abrir, sim. Algumas pessoas me perguntam, vai ter o primeiro processo terapêutico do ano que vem, a origem, vai ser no finalzinho dessa semana, do dia 15, 17, 19, eu vou abrir a oportunidade. Quem quiser me acompanhar no processo terapêutico, ele é pago, sim, ele é profundo, tem 24 horas ao vivo comigo, 24 horas ao vivo comigo, mais de 70 aulas gravadas que levam você a eliminar traumas de infância em até 5 semanas. Qual é a vantagem? Se livrar dos bloqueios emocionais como a insegurança que afasta você de relacionamentos saudáveis, tá bom? Então tá. Gratidão, um grande abraço, tudo de bom para vocês.